não comecei com caixa na empresa, não tinha dinheiro. Eu lembro que lá no começo de uma semana eu teve que quebrar um cofrinho, cara, para pagar os boletos da semana ali, cara. Fala Vivente, seja muito bem-vindo. Esse é o resultado do Campus de Batalha. Esse é um programa, uma entrevista onde eu trago meus alunos, clientes, mentorados e principalmente já amigos para falar um pouco sobre a sua história, a sua vida e como que a sua empresa está rodando hoje. E hoje, nesse episódio, o meu convidado vai ser o Maurício da Protec de Criciúma e Itapema agora, né, Maurício? Então, É a isso gente vai aí. conhecer um pouco da história do Maurício. Maurício, cara, seja muito bem-vindo e já para a gente começar aqui o nosso resultado do campo de batalha, conta um pouco de onde que veio o Maurício, né? Como que chegou na segurança eletrônica, lá no começo, de onde que surgiu isso daí? Conta um pouco aí da tua história, cara. Então, vamos lá. Primeiro, obrigado aí, Wagner, pelo convite aí. É uma honra aí, pô, a gente poder contar aí um pouquinho da nossa história, né? Então, te agradeço aí pelo convite. Então, me apresentar aí primeiro, sou Maurício, né? Filho do Maurício também e da Denir. Sou casado com a Michelle, a gente está junto há 18 anos e pai da Heloísa, de uma pequena, linda aí de 1 ano e meio. E como é que começa a minha história de segurança então, Wagner? Nunca pensei em trabalhar com segurança, nem com elétrica. Sempre meu sonho foi trabalhar com obra, Uhum, trabalhar em construção. Meu pai é mestre de obra, então eu sempre me via, vamos formar em engenharia civil, vou seguir ali também nesse segmento. E quando foi chegando perto ali, na hora de... Cheguei até a prestar vestibular de engenharia civil, mas comecei a conversar com o pessoal e vi que esse setor de engenharia estava já um pouco saturado e vi uma oportunidade na elétrica. Então foi onde eu pensei em fazer engenharia elétrica. Mas antes disso, é, veio o pensamento de fazer o curso técnico já para começar a trabalhar na área e tudo mais. E até que o pai fez uns contatos ali para mim, quando eu comecei ali o curso de eletrotécnica, já começar na elétrica, seria elétrica industrial. uhum, Surgiu uma oportunidade, mas antes de entrar, uma empresa de segurança eletrônica me chamou, que tinha um amigo meu que trabalhava lá, uma empresa nova, recente, ele tinha 5 funcionários na época, me chamou e foi onde eu conheci o segmento de segurança eletrônica. Eu não conhecia, não tinha sistema de segurança em casa, então não tinha acesso nenhum ali até meus 20 anos, não tinha acesso nenhum à segurança eletrônica. Então, na época eu estava cursando o curso de eletrotécnica e entrei nessa empresa ali como auxiliar. Como era uma empresa pequena, era auxiliar que também instalava, então em 3 meses ali já estava meio que dominando ali o segmento. E foi uma empresa, uma baita de uma escola para mim, né? E que em pouco tempo eles foram crescendo bastante. Em 1 ano eu estava líder do setor da parte técnica, estava Ô Maurício, coordenando a. quando que foi isso? Vamos datar isso daí, porque tu tem uma carinha aí de 20 e tantos anos, mas tu já rodou um monte aí, né, cara? Quando que foi isso, cara? Quanto tempo faz isso? Quanto tempo que é essa história? Fazem 16 anos. Eu tenho 16 anos, cara. 36, tenho 36 anos hoje e comecei lá com 20 anos lá nessa empresa. Putz, Fazem 16 tu anos. queria fazer engenharia civil, depois engenharia elétrica, daí foi para curso técnico e no final acabou caindo numa empresa de segurança eletrônica. É isso aí. Finalizei o curso técnico e já fiquei por ali mesmo e não quis mais seguir no ramo da elétrica, né? Realmente gostei ali, a empresa também estava criando corpo, estava criando estrutura, eu via crescimento ali, então fiquei ali com eles durante 8 anos. Até meus 28 anos, eu trabalhei lá, a empresa cresceu bastante, continua crescendo até hoje. E eu fui coordenando o setor até que eu cuidava de todo o setor de segurança, né? Então, eu envolvia um pouco ali no comercial, na parte técnica. E com 28 anos, eles mudaram um pouco ali, um pouco não, mudaram bastante a estrutura da empresa e onde eles resolveram, como as grandes empresas aí de monitoramento também fazem, resolveram terceirizar mais a parte técnica e o meu setor, quem passou a tocar foi um dos sócios, e eu daí na época tive a oportunidade ou de sair e ficar com
carteira de cliente ali que eles não iam atender mais, né? Que era a carteira de cliente Uhum, que não tinha contrato, uhum. ou também me deram a oportunidade de ir para o setor comercial. Mas como eu já tinha essa vontade de abrir o meu próprio negócio, eu resolvi abraçar a oportunidade, né? Então, na época, saí de lá com as portas totalmente abertas, mas isso aí, se não der certo, volto para cá e continuo a fazer o que eu estava fazendo, remanejado ali para outro setor. Mas resolvi aí abraçar esse desafio. Então, com 28 anos de idade, há 8 anos atrás, eu abri a Protec. A partir dessa oportunidade deles, a parceria, que até, inclusive, até hoje a gente tem um vínculo bem bacana, a gente tem uma amizade, então foi onde surgiu aí a Protec, há 8 anos atrás. Na realidade, tu já começou a intraempreender, né? Tipo, tu já era um empreendedor lá dentro, né? Porque, pô, começou como auxiliar, rapidinho já estava em coordenação, tipo, tu escalou muito rápido dentro da empresa, né? E aí, quando teve Sim. essa mudança, tu acabou decidindo empreender fora e, inclusive, com o ok deles, né? Uhum. Então, 8 anos que eu passei lá, para mim, realmente foi uma faculdade, uma pós-graduação. Eu me sentia, por mais que depois que eu saí de lá, vi outros desafios ali completamente diferentes que eu nem imaginava, né? Mas eu me sentia preparado já, porque eu me envolvia praticamente em todos os setores ali da empresa, então eu tinha uma noção, né, de como é que funcionava. É claro que outra coisa é estar na prática ali, estar com vamos é, ser bem sincero, com o teu na reta, né? Então é Sim. diferente, né? É diferente, mas assim, eu me sentia já bem preparado ali quando eu saí para abrir a empresa e por mais que era um grande desafio ali, bate aquele frio na barriga, né? Mas na época que eu pensei, pô, na pior das hipóteses, der tudo errado, eu vou voltar a fazer o que eu estou fazendo hoje, né? Então, vou voltar para cá, estou com as portas abertas, então vou encarar esse desafio aí para Ô, realmente viver cara, uma experiência também, né? mas vamos contextualizar um negócio aqui que eu acho interessante na tua história, né? Normalmente, quando o cara abre a empresa, ou ele é técnico, trabalha para alguém como técnico e chega um momento que ele decide ir para um caminho próprio, ou ele meio que já começa gradativamente a ir formando uma carteira por fora, né, como técnico, né? Então, assim, Uhum, durante o dia, durante a semana, trabalha na empresa, começa a fazer um bico fora do horário, final de semana, e ele meio que cria uma carteira antes de sair, né? Até esse final de semana teve uhum. uma caixinha de perguntas minha no Instagram que o cara perguntou, né? Pô, como que eu faço para sair do CLT? Aí eu falei, a primeira coisa é tu começar a vender contrato, quando tu tiver contrato onde supere Uhum. o teu CLT, tu saia. Mas o teu caso não foi esse, né? O teu caso meio que tu começou do zero, ou não, ou tu já tinha assim traçado, pô, essa carteira de cliente aqui eu já posso atender, porque como é que foi essa saída? Começou do zero, zero, ou tu já tinha alguma coisa planejada? Então, eles tinham essa carteira de cliente, que eram os clientes de projeto, né? De manutenção, Uhum, nada de contrato, nada de recorrência, porque nesse momento a ideia deles era o quê? Ter contrato de recorrência, ou de monitoramento, ou de manutenção, ou eles têm outro segmento dentro da empresa, eles só queriam atender cliente de recorrência. Então, aquele cliente que queria fazer uma compra de um projeto ou uma manutenção pontual, eles não queriam atender mais. Então, essa carteira de entendi. cliente que veio para mim. Porém, não tinha nada de garantia, né? Era aquela carteira de cliente Tipo, que poderia tipo, chamar ou não, né? veio para tu, veio mais ou menos, né? Tipo assim, ó, tem aqui, se pintar, pintou, se não pintar, o problema é teu, né? Não tinha, não, ó, tá aqui 10 clientes que tem contrato, que tem manutenção que vão te chamar sempre. Não, é aquela carteira de cliente fria, vamos dizer assim, né? Que Uhum, muitos eu tinha contato, porque eu também atendia eles, né? Então tinha uhum, uma aproximação, mas não tinha nada garantido. Tem um projeto já aqui engatilhado, tem esses clientes aqui que todo mês chamam para manutenção. Não, isso não existiu. uhum, Até no início, a gente também terceirizava algumas coisas, era a garantia que eu tinha, né? Eu terceirizava uhum, alguns serviços para eles, né? Então, quando eu saí de lá, eu já montei uma equipe técnica. Eu trouxe de lá, como eles desfizeram as equipes internas que eles tinham ali, eu trouxe um técnico e um auxiliar na época, para a gente trabalhar junto. Então, geralmente, eles faziam instalação para essa antiga empresa ali,
e eu ficava na manutenção, no comercial, e aí quando fechava algum projeto, pegava a agenda deles ali e eles trabalhavam ali para a Protec. Então, foi dessa forma aí que a gente foi se organizando no início ali. Mas assim, eu quando saí de lá, eu me organizei uns 15 dias para fazer umas coisas que tinha que fazer. A empresa começou em casa, né? Então, Uhum. tive que fazer depósito, fazer algumas coisas lá para organizar. Eu me organizei para ficar 15 dias fazendo isso, não consegui. Contratei gente para ir lá para casa lá, fazer o que tinha que fazer, organizar, e já fui atendendo os clientes, porque já na primeira semana, assim, já foi tendo demanda, né? Massa. Então, não teve nem esse time ali entre a saída e a Protec. As coisas foram acontecendo, né? Legal. Cara, e qual foi o teu desafio entre intraempreender, tipo assim, o primeiro baque que tu teve entre trabalhar, empreendendo dentro de uma empresa e agora, como tu mesmo falou, tendo o teu na reta. O que que foi o teu primeiro baque, cara? Cara, o primeiro foi a parte financeira, né, cara? Que até então isso eu não via, né? Ah, um projeto que, pô, eu até fazia fechamento, via se o projeto foi bacana, se deu lucro esperado e tal, mas outra coisa é tu realmente tá precisando daquele lucro ali para pagar o boleto no outro dia, né? Então é diferente, né, cara? Então, pô, eu saí de lá e não tinha caixa, né, cara? Não comecei com caixa na empresa, não tinha dinheiro. Trabalhei lá há bastante tempo, mas tinha feito acordo ali para fazer algumas coisas pessoais, tanto é que quando eu saí de lá, eu tinha duas parcelas de seguro-desemprego, era o que eu tinha de duas parcelas só, é o que eu tinha garantido. Então, o maior desafio foi esse, né? Conseguir encaixar ali o fluxo de caixa para pagar. Pô, já tinha dois funcionários, comprei dois veículos na época já para a gente poder trabalhar, comprei ferramenta. Então, casar tudo isso, esse fluxo de caixa, compra de material, venda parcelada. Então, esse foi cara, já o desafio, assim, de cara, assim, algo que eu sabia que ia passar por isso, mas, assim, nem imaginava, cara, que era assim. Então, cara, foi dias bem difíceis assim, cara. Até eu lembro de uma semana ali que, pô, eu tive que. Cara, graças a Deus, até hoje, assim, a gente nunca pagou um boleto com atraso, cara. 8 anos de empresa, a gente nunca pagou um boleto com atraso, mas eu lembro que lá no começo de uma semana eu teve que quebrar um cofrinho, cara, para pagar os boletos da semana ali, cara. Literalmente quebrou o cofrinho. Cara, peguei assim, contei tudo que tinha para conseguir honrar ali com os compromissos da semana ali. Foi uma semana que tinha dado uma descasada no fluxo de caixa, nem sabia montar o fluxo de caixa, tanto é que tu que me ajudou, né? Não faz muito tempo, né? A gente vinha, cara, pagando e trabalhando ali e tal. Não faz muito tempo aí que tu me organizou aí, montar uma planilha, e realmente visualizar, pô, os próximos 30, 60, 90 dias ali. Então não faz muito tempo que a gente organizou isso, mas, cara, no começo lá era bem mais precário o negócio, né? Então, Pô, então já que tu falou que eu te ajudei ali, vou dar um pulo pro futuro. Porque tu tem oito anos de Protec e a gente tá junto já na mentoria, tu tá trabalhando comigo há 4, né? Mais ou menos, né? Acho que é cara, 4, eu não né? tenho certeza, Wagner, mas eu acho que na casa dos 4, 5 anos, cara. Acho que é 4. Acho que porque eu comecei em 2019, 20 oficialmente com mentoria. Eu acho que foi da segunda leva, foi ali 20, 21, né? Depois eu Uhum, confirmo aqui. uhum. É, e eu lembro que quando tu começou lá, então vamos dizer que são 4, então metade da tua vida é fora da mentoria e metade da vida empresarial é dentro, né? É isso E aí. eu lembro que quando a gente começou a se aproximar, a trabalhar, eu falava assim, tá, cara, teu fluxo de caixa, quanto que é o fluxo de caixa para 30 dias, para 60, para 90, quanto é que deu de lucro? E eu achava interessante porque, por exemplo, tu já tinha um faturamento ok, né, quando tu começou ali comigo, já era mais do que a grande maioria quando começa, mas tu não sabia quanto faturava, não sabia quanto lucrava, não sabia quanto dinheiro ia ter em caixa, tipo assim, foram 4 anos que tu estava simplesmente vivendo e deixando as coisas acontecer. É realmente isso daí ou é uma impressão minha? Tipo, qual foi o desafio que chegou ao ponto de falar, cara, agora eu preciso de ajuda e aí a gente começou a trabalhar? Cara, realmente foi isso aí. Ali eu lembro, eu até hoje organizo minhas vendas em planilha do Excel. Eu uso Uhum. CRM, eu uso Pipe Drive, mas, cara, tá lá, todo mês. Eu abri a empresa em 2018. Em 2019, um ano mais ou menos depois, eu comecei a relatar isso. Porque também, em uma conversa ali
com um colega, ele, pô, quanto é que tu vende por mês? Eu disse, ah, cara, não sei. Tá, mas e aí? Não, tá dando certo, tô pagando as contas ali, tá. Mas não, realmente, tem que organizar isso. Mas, a gente não tem sistema para isso. Mas aí, pô, não precisa de sistema, cara, joga no Excel. Aí eu fui ali e comecei a botar no Excel. Ó, esse mês, pô, fechei esse orçamento aqui e tal. Tanto, e comecei a relacionar isso até para medir crescimento de empresa e também ter noção de quanto é que tá vendendo, né? Mas realmente, faturamento, isso era a venda, né? Então eu controlava o que estava vendendo, mês a mês. Mas o que eu faturava fluxo de caixa, cara, isso aí a gente passou por várias trocas de sistema, acabava usando até isso como desculpa, né? Pô, não consegui organizar, daqui a pouco, não deu certo aquele sistema, vai para outro. Então, até numa conversa nossa, uns 2 anos atrás, tu falou, né? Daí, tá, mas por que que não tá, o fluxo de caixa não tá alinhado? Não, porque tem que pegar os borderôs, não sei o que, o pessoal do sistema dele, né? Aí tu, não, cara, vai ali e faz um lançamento manual e bota o valor real do dia e começa a organizar dali para frente. Então, acho que faz uns 2 anos, mais ou menos, que a Eu, gente eu vem lembro que eu levando acho que assim. até eu fiz, acho que até eu fiz uma planilha de Excel para ti, eu não fiz? De fluxo, a primeira. Acho que a Fez, cara, primeira de fluxo foi eu que fiz, né? Então eu acho que usei eu até cheguei e pouco falei tempo. assim, pô, eu lembro que eu pedi assim para ti, pô, me manda o que tira do teu sistema, contas a pagar e a receber, e aí eu peguei, eu acho que eu criei uma planilha Excel que tu importava o do teu sistema e ele fazia o fluxo ali, né? É isso aí, até pouco tempo atrás, assim, depois que tu me ajudou a organizar o fluxo, eu olhava o mês inteiro. Quanto é que entrou e saiu e tal, eu tinha aquela noção, mas eu não tinha o diário. Então, às vezes, dependendo da semana, eu dava aquele descasamento, né? Sai muito Uhum. dinheiro, entra na próxima, dava aquele descasamento de caixa ali. Então, foi onde tu me ajudasse com essa planilha aí. Tu montou uma planilha, eu pegava lá do sistema o a pagar e o a receber do mês, jogava em duas abas e na terceira aba ela trazia ali o detalhamento. E até essa planilha, eu não deixo de usar ela até hoje, porque eu mandei ela para o pessoal do sistema, eles avaliaram a tua planilha e criaram um relatório dentro do sistema que é, cara, bem semelhante ao que tu montou ali. Então, até então, eles não tinham isso. Hoje, eu consigo tirar esse relatório de dentro do sistema. Pô, massa, cara. E eu te cortei, eu fiz uma volta aqui, mas o que que lá atrás, há 4 anos atrás, te fez, pô, vou procurar ajuda? Ou como tu me conheceu e falou, pô, vou escutar esse cara? O que que aconteceu naquele momento de virada ali, cara? Então, vai, cara, eu sempre fui um cara que principalmente depois que eu abri a empresa ali, cara, até eu fiz quando tava saindo da antiga empresa ali, a gente fez alguns treinamentos de coach, tá? E, cara, eu vi como abre a mente da gente, né, cara? Uma pessoa com uma ideia de fora e tal. Então, desde quando eu abri a empresa, cara, eu comecei a seguir um monte de gente no Instagram, é, fazia vários treinamentos, e daí tu começou a aparecer ali, né, cara? E assim, até então eu não via ninguém do nosso setor de segurança falando de segurança, falando de negócio, né, cara? Então, desde quando eu vi ali, já me chamou a atenção ali, quando começou a aparecer, eu já comecei a te seguir, ver os teus conteúdos, né? E eu não lembro em que momento, assim, que a gente Também não lembro. fechou ali? Não lembro. E eu só lembro que no começo cara, não era tão, não participava das mentorias, mas, cara, só por eu estar te falava, né? Ô, Wagner, cara, só por eu estar no grupo ali, que tá o pessoal, aquela troca, por mais que eu nem pergunte, mas eu vejo o pessoal perguntando e, cara, muitas vezes é uma dúvida que eu nem sabia que eu tinha e que trazem soluções. Então, nesse início, por mais que a gente não fazia eu não participava das mentorias, a gente não marcava, mas o grupo ali, cara, me ajudou muito. Eu acho que o primeiro Até, ano tu não participou de nenhuma mentoria ao vivo. Acho que era só cara, eu o, acho, só o grupo. Aí quando foi na hora da renovação que eu meio que peguei, pô, cara, e tal. Aí, se eu não me engano, a gente já migrou direto para um programa mais de consultoria, né? tu chamou ali, não lembro bem as tuas palavras, mas tu daí, cara, tu não estás usando ali, tu vai encerrar o contrato, então vamos evoluir. Eu disse, não, vai, eu tô usando, eu acho que não, mas, cara, para mim tá servindo muito ali o grupo e tal. Mas aí depois dali dessa reunião ali, a gente evoluiu para uma mentoria, eu nem sei como é que chama ali, mas a mentoria individual, né? Sim, Nos teus sim. planos, Hoje, hoje é a então, mentoria master, né? Onde tem reunião individual. As outras para baixo não tem individual. Mas o e teu aí depois problema, que a qual era o gente teu problema que tu procurou a mentoria? Qual era o teu momento ali? Porque, cara, ninguém contrata uma mentoria ou ninguém entra num curso sem problema nenhum. Tipo, o que que tava pegando? Qual era a dor que te incomodava?
Wagner, assim, eu não consigo identificar, cara, qual era o problema. São vários, né, cara? Problema de até hoje, né? Empresário tem resolvendo pepino o Sempre. tempo inteiro, né? Mas assim, cara, meu pensamento sempre é me desenvolver, cara, é aumentar a empresa, é faturar mais, é aumentar o número de equipe. Então, foi isso que eu enxerguei, cara, em ti. Foi isso que eu enxerguei. Uma visão de fora, um cara com bastante bagagem e que poderia me ajudar aí a fazer a empresa crescer mais, cara. Então, não lembro de algo pontual assim, pô, tô com esse Entendi. problema aqui, vou contratar o Wagner. Não, cara, foi no modo geral, assim, pensando no crescimento geral da Tipo, empresa. entendendo que precisava se desenvolver, né? Isso, é isso aí. Massa. E, cara, e depois que a gente começou a trabalhar, tipo, no começo ali, tu tava só no grupo, né? Quais foram os teus desafios iniciais ali? Tipo, quais foram as dificuldades que tu passou? Pô, cara, eu sei que eu tenho que fazer isso daqui, mas eu não consigo. Tipo, como é que foi esse momento inicial do trabalho ali para tua empresa? Cara, na verdade, eu não identifico nem uma dificuldade. A dificuldade era, cara, trazer as coisas às vezes que eu nem tinha noção. Até hoje, né? Tu traz, né? De vez em quando eu, pô, Wagner, agora que eu consegui alinhar isso aqui, tu vem com outra coisa aqui, cara. Pô, agora que eu achei que eu tava com a empresa redonda, tu vem com outra. Então, eu acho que é isso, cara. É, na verdade, coisas que a gente nem sabe, né, que a gente precisa, e foi isso que vem ajudando a gente a se desenvolver bastante, cara. Trazer essa visão de coisas que a gente nem sabe que a empresa precisa ter, ou que vai rodar melhor também, né? Uhum. Mais organizada, vai lucrar mais, vai faturar mais. Então, o que tem me ajudado bastante é esse ponto de vista de coisas que, cara, a gente nem não tem nem noção que realmente a empresa precisa, né? Não sei Show. se era essa a resposta da. Não, é Se isso aí. cons- É porque, Ficou meio cara, confuso, né? Mas não, não, mas é que eu entendo que assim, Maurício, cada um é cada um, né? Tem gente que tá sentindo uma dor latente e, pô, tô com essa dor aqui e busca uma ajuda. E tem gente que realmente tá o tempo todo buscando se desenvolver. Eu mesmo sou um desses que, cara, eu tô o tempo todo buscando desenvolver. É, eu acredito que isso é um perfil de muitos empreendedores. E normalmente é o perfil do empreendedor que dá certo. É o cara inconformado. Então não é porque tá confortável que vai estagnar. E eu vejo dentro da mentoria vários assim. Pô, você é um desse. A resultado do campo de batalha anterior foi com o teu xará, com o Maurício, né, da uhum, Cibse. E, cara, ele falou a uhum. mesma coisa. Eu não sabia qual era o problema. Eu só sabia que eu precisava melhorar. Mas eu não tinha, assim, algo identificado de falar, meu faturamento tem que melhorar. Não, é Ah, meio não que estou assim. vendendo. Não, 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 não é isso. é um todo. Então. E eu também sou assim, porque, por exemplo, eu tô aqui nesse momento, cara, vamos assim colocar entre aspas, num momento confortável da minha vida. Se eu for olhar há 20 anos atrás comparado com hoje, pô, cara, eu tenho que só agradecer a Deus. Mas isso não faz com que eu pare de estudar. Até antes de a gente começar a gravar aqui, eu estava te falando, né? Cara, eu passei o Uhum, final de semana todo estudando sobre IA. Por quê? Cara, para desenvolver a empresa, para desenvolver a mentoria, para entregar a ferramenta para vocês. Então, esse inconformismo, muitas vezes a resposta é essa. É simplesmente o inconformismo. De eu sei que dá de melhorar. Eu sei que dá de ir além. E eu vou uhum, buscar alguma forma de ir além. E eu muitas vezes sou assim, uhum, cara. Pô, quem é o cara que consegue me ajudar, ou quem é a pessoa, né, que consegue me ajudar a melhorar isso daqui? Tipo, aqui como VC Treinamentos, pô, preciso melhorar na criação de conteúdo. Cara, eu compro curso e treinamento o tempo todo. Não faz ideia. O que eu já investi em treinamento, em mentoria e tudo mais, porque assim, ó, eu entendo que faz parte do desenvolvimento nosso. Então eu te entendo. Eu sei que para a grande maioria, pô, uhum, mas por quê? Mas eu te entendo. Tipo, onde tu tá, né? E a gente já vai falar de um momento que tu tá hoje, mas assim, onde tu tá, eu sei que para ti ainda é pouco. Eu sei que tu quer ir além disso daí. E isso é inconformismo. Não é pô, tá legal agora. Pô, cheguei no Prolabore que eu queria, tá legal. Não, eu sei que não é isso que movimenta a gente. O que movimenta a gente é outras coisas.
E aí, para falar do momento que tu tá agora, eu quero fazer um link com o passado. Tu Uhum. lembra o faturamento que tu tinha naquela época, mais ou menos como rodava assim a empresa naquela época, 4 anos atrás? Cara, em 2022. Quer que Não, eu abra a só. planilha aqui? Não precisa. Não, não, não Só vou. para. Mas só para mim ver o número aqui, para ver o que é isso que eu tenho a planilha aqui. Tá, Essa é a vantagem de é, fazer com o computador na frente, né? cara, mas dando um chute aí, cara, a gente eu acho que tava aí na. A gente fechou, deve ter fechado o faturamento ali de 1 milhão e pouquinho. Venda, né? Que a minha planilha era da venda, Sim. né? Então, eu Tipo, acho que vamos, casa. vamos dizer, Cara, já abaixo estava de um ali milhão. Não, abaixo de 1 milhão, cara. Não, abaixo de tava um abaixo de milhão. 1 milhão, hein? Tava abaixo de 1 milhão ainda. Mas assim, já é diferente da grande maioria que começa o trabalho comigo. A grande maioria começa ali na casa dos 500K. Uhum, 1 milhão, normalmente a gente já vai para um outro patamar. uhum. Só que a gente tem que falar um ponto importante. Vamos dizer que era 1 milhão. E lucro? Qual era o percentual de lucro? Nem sabia. Dava lucro ou não Tava dava? sobrando, tava pagando as contas, tava dando para tirar um salário, não tava faltando, mas, cara, não tinha noção de. Não estava sobrando e não estava faltando, né? É isso aí. E de lá para cá, cara, como que a tua empresa se desenvolveu? O que que ela cresceu já? Ou quais foram os teus objetivos, os seus resultados que já foram alcançados? Cara, a gente vem crescendo aí nos últimos 4 anos na casa de um 25% mais ou menos ao ano. E o lucro a gente foi ter noção, né, do que estava tendo aí nos últimos pouco menos de 2 anos, né? Então, mas até compartilhei contigo ali, né? Pô, o nosso lucro de 2024 e de 2025 foi, cara, 2025 foi surpreendente porque a gente começou a realmente organizar a casa ali, né? Organizar a parte financeira, né? Então foi onde a gente aplicou ali planilha, começou a controlar custo, reduzir, sabe que eu cortei bastante contrato ali desnecessário da empresa, ou alguns só pausei por um tempo, depois a gente viu que realmente tinha necessidade e voltou, mas no ano de 2025 mesmo, cara, foi um ano bem. Foi 2024 que tu teve um lucro anual de quanto tempo? Teve um ano ali que tu teve um lucro quase zero, né? Tipo, fechou elas Cara, por elas, né? 24, cara, foi praticamente que faturou, que a gente faturou, a gente pagou de conta, cara. Tipo, Quase, foi, quase acho que isso. foi 2 mil de lucro num ano numa empresa que faturando quase 2 milhões. É um Foi pouquinho mais de 2 milhões. um pouquinho mais de 2 milhões e sobrou. E lucro da empresa foi 2 mil. Não, na verdade foi 50 mil, cara. 50 mil. 50 mil o ano inteiro. Porra. Claro que assim, Uma, tinha. Claro que, cara, a gente tinha a receber ainda para 2025, mas assim, pô, fechamos. Ah, vamos fechar o ano 2024. Cara, a gente faturou 2 milhões e pouco e uns 50 mil no caixa. Virou o ano com 50 mil no caixa. é uma, 48 uma. mil, tá? Para ser mais Ah, então 48. então o meu 2 mil é a diferença entre os É isso 50 e aí, ó. quarenta e É oito. isso aí. Tira o teu dois ali, ó. Cara, que doideira, cara, que doideira. E agora eu até comecei já falando, né? Criciúma e Itapema. Então, de funcionário para empresa com matriz e filial. Como é que está sendo esse teu desafio de uma segunda unidade, cara? Cara, é o que tu falou ali, né? Pô, eu já tava numa situação. A gente tem uma aqui em Criciúma, a gente tem uma equipe bem bacana, cara. A parte técnica, administrativa, comercial, roda bem legal, assim. Então a gente começa a ficar assim naquela comodidade, né? Claro que tem os desafios ali do dia, mas começa a ficar naquela comodidade. E, cara, eu sempre, desde praticamente do início da empresa, eu quis abrir outras unidades do nosso negócio, mas, cara, não era o momento. Então. Ano passado a gente já estava com esse plano ali, né, de abrir uma filial em Itapema. E ano passado a gente deu esse pontapé aí. Eu, eu com a família, né, fui morar em Itapema. Hoje eu estou em Criciúma, gravando aqui de Criciúma. Geralmente eu fico uma semana por mês aqui, 3 lá. Semana eu estou aqui. Então eu fui morar para lá para desenvolver a parte comercial
Levei um técnico daqui, então, cara, o desafio dobrou, né, cara? Aqui, por mais que a gente tenha equipe, tá rodando, mas precisa da gente também, né? Tanto eu quanto a minha esposa também trabalha comigo, ela gerencia a parte administrativa da empresa. Então, a gente vem se desafiando aí em gerir boa parte do tempo da empresa ali à distância, né? Então, daqui da matriz hoje a gente continua operando toda a parte de compras, a parte administrativa, a montagem de projeto, e lá a gente vem montando a equipe, né? Não tem, o vendedor lá sou eu, né? Em Itapema sou eu. Uhum. Agora tô atrás de um vendedor ali, estou buscando um vendedor para a gente desenvolver mais ali a região. Então, desafio, cara, bem grande, mas como tu falou, é isso que move a gente, né, cara? Isso que faz, pô, a gente acordar e, pô, vamos lá, hoje é mais um dia completamente diferente, a rotina é diferente, então eu gosto disso, cara, gosto disso. Então, Cara, a reclamação que eu mais recebo dos mentorados, principalmente que estão numa fase mais intermediária, é equipe, é gerir equipe, né? Pô, a equipe depende de mim, 100% da equipe está nas minhas costas, qualquer duvidazinha a equipe tá me cobrando. E para chegar nesse ponto que você chegou de ter uma segunda unidade, é um desafio grande na questão de processos, né, de gestão, de procedimento, porque igual tu falou, hoje tu tá uma semana por mês tu tá em Criciúma, que é onde tá girando realmente a empresa, né? uhum, E as uhum, outras 3 semanas, arredondando assim, as outras 3 semanas tu tá em Itapema na tua nova unidade. uhum, Cara, como é que tá sendo, como é que ou foi esse desafio? Como é que tá sendo esse desafio? Como é que foi essa transição para ti? Porque de tu estar na empresa e tu sair fora, eu sei que tem uma lacuna gigante, porque eu também sofri isso, né? Hoje a minha uhum, empresa ela roda 100% independente, ela não depende mais de mim para praticamente nada. Vamos dizer assim que 1% do que acontece na empresa eu preciso me envolver, mas uhum, sabendo os momentos que eu preciso me envolver. E é exatamente isso que eu tento passar para vocês, essa boa prática, né, de ter a empresa independente. Como é que está sendo isso daí para ti? Ou quais foram os desafios, ou quais estão sendo os desafios dessa gestão à distância, cara? uhum. Então, assim, Wagner, eu já tinha organizado já há um bom tempo a empresa, cara, a gente fazer reuniões, né? Então, pô, a gente tem toda semana reunião técnica, tem o supervisor, tem o técnico de TI, a gente avalia tudo que tem de obra, vê as pendências. Então, a gente concentra ali para resolver esse problema. Mas, claro, que tem as coisas mais urgentes que precisam ser resolvidas na hora, mas o que não precisa, a gente concentra para resolver nesse problema. Eu continuo fazendo as reuniões de lá. Então, a gente faz ali uma hora e meia de reunião por semana, e naquela uma hora e meia, a gente alinha tudo que precisa alinhar naquele momento ali. Reunião comercial. Toda sexta-feira, final do dia, das 4 às 6, com o horário ali que o comercial é mais parado, dificilmente o cliente quer receber o vendedor ali nesse horário, né? Então Uhum. é um horário que a gente, cara, faz anos, avalia o que tem de orçamento, enfim, tem o nosso O a roteiro de nossa vocês rotina ali é de o alinhamento, roteiro, né? continuamos fazendo. Então, essas reuniões a gente tenta concentrar o máximo do que precisa ser alinhado de cada setor, e elas continuam acontecendo, a gente estando aqui ou não, entendeu? Mas assim, claro, a equipe também está madura para isso também, né, Wagner? Tenho pessoas hoje na empresa que estão já há bastante tempo, que sabem como resolver aquelas coisas mais rotineiras, então isso também possibilita a gente tirar um tempo para se desenvolver em outras coisas, né? Que no meu caso é a abertura da filial. Mas essa equipe madura, ela também não surgiu do nada. Tu não encontrou eles maduros na rua, né? Teve todo um desafio ou um trabalho do desenvolvimento, né? Sim, sim, tem essa parte do. Primeiro, que eu vejo, né? O tempo, né? Tempo de casa para. Precisa passar por esse tempo também, né, Wagner? Não sei que tu traz Pra, alguém de outra empresa que, pô, que já trabalha já no segmento, que tem. Aí, beleza, né, cara? Tu vai mostrar a cultura da empresa e o negócio vai rodar. Mas, no meu caso, não. Tem pessoa, por exemplo, comercial, nunca trabalhou com. Trabalhava com vendas, mas nunca com segurança.
Então, a gente precisou desse tempo da gente também passar o conhecimento de como prospectar, de como atender, de como fazer um projeto, né? Então, esse tempo e mais os procedimentos também, é claro, né? O que nessa junção ali possibilitou a gente se afastar um pouco mais do dia a dia. Então, não vou te dizer que não vem problema hoje para mim, vem, mas, cara, aquelas coisas que realmente o dono do negócio que tem que resolver. Por exemplo, hoje, cara, um técnico não me liga para perguntar como é que programa tal coisa, entendeu? Aqui, né, lá em Itapema, a gente tá desenvolvendo lá a equipe, então, cara, eu considero como se fosse uma empresa do zero, cara. Uhum. Lá a Tipo, gente está montando uma tu já empresa do sabe como fazer, zero. já tem um modelo que tu sabe que dá certo. É Agora é isso aí. desenvolvendo um novo É modelo, isso né? aí. Tanto é Só que, que cara, também. lá eu que estou atendendo os clientes, estou fazendo orçamento. Aqui eu atendo, mas, cara, aqueles meus clientes lá, os antigos, os primeiros clientes ali da carteira, eu ainda continuo atendendo aqui em Criciúma, mas, assim, são bem poucos. A gente tem a equipe hoje aqui para conseguir atender perfeitamente aí os clientes, mas lá, cara, eu que estou prospectando, eu que estou montando proposta, precisa de alguma abrir uma ordem de serviço para manutenção. Cara, lá eu que o cliente me chama. O cliente me chama, eu que filtro ali, até para desenvolver um pouco mais comercial, me aproximo um pouco Uhum. mais ali do cliente, né? Então, eu até gosto, né? Que passe por mim. E aqui em Criciúma, não, né, cara? Pô, o cliente precisa abrir uma ordem de serviço, liga para a empresa é, e faz, segue o pessoal mesmo que faz o atendimento, né? Cara, vamos olhar para frente agora. Nós temos a Protec de quando começou lá atrás, né? A Protec de quando a gente começou a trabalhar juntos, a Protec de Uhum, hoje, né? Então uhum. já são três grandes marcos aí na empresa, que foram evoluções, né? E onde tu vê, vamos falar de quatro em quatro, né? Porque teve 4 anos, a gente começou a trabalhar, a gente tá mais ou menos quatro juntos. Onde que tu vê a Protec daqui 4 anos, cara? Qual é a tua visão para a tua empresa? Cara, minha pretensão sempre foi expandir o negócio com filiais, cara, com unidades. Eu entendo que a região, a gente chega num ponto que a gente fica limitado. É claro que daqui de Criciúma eu posso atender alguém lá de São Paulo, né, cara? Só que não fica inviável, né? A gente Uhum. deslocar uma equipe para atender um projeto lá, né? Então, Comercialmente é fácil, agora exato, tecnicamente, né? executivamente complica um pouco mais, né? E até financeiramente para o cliente, né? Porque daí esse custo quem vai pagar de deslocamento é o cliente, né, cara? A empresa não vai baixar a margem ou trabalhar no 0 a 0 só para atender o cliente, né? Uhum. Então, a gente acaba ficando na região limitada àquela região, né? Então, por mais, cara, sempre vai surgir novos projetos, mas assim, vai chegar um momento ali que teu crescimento vai acabar, vai se limitando, né? Tanto é que, pô, nos primeiros anos ali de empresa, a gente crescia 80% ao ano, depois a gente foi reduzindo, né, cara? Porque a gente vai chegando no limite, né? Então, a gente entende que vai continuar crescendo, mas não na velocidade que a gente espera. Então, o meu pensamento sempre foi esse, cara, de abrir unidades em outras regiões. A gente está abrindo Itapema, tá validando ali, um desafio, é uma experiência nova, né? É, Será por que a daqui gente não quatro morar, anos já tem, será que daqui 4 anos já tem mais uma outra unidade? cara, eu espero que pelo menos mais umas duas, cara. Legal. Massa, cara. Pelo menos mais Legal. umas duas. Legal mesmo. E o Maurício? Quem era o Maurício lá que começou? O Maurício que começou a empresa e descobriu que agora só dependia dele. E quem é o Maurício de hoje, cara? O que que mudou na tua vida pessoal com todo esse desenvolvimento? Porque a gente sabe que o CNPJ é uma consequência do CPF, né? Não tem como ter Uhum. um CNPJ forte sem um CPF forte. Inclusive, é uma das coisas que eu bato muito em vocês, né? Que, pô, primeiro vocês precisam se cuidar, vocês precisam organizar a agenda de vocês para depois conseguir ter uma empresa forte e organizada. O que que mudou do Maurício de lá atrás para o Maurício de 4 anos atrás e para o Maurício de hoje, cara?
Cara, olhando assim, Wagner, vamos ver meu início da trajetória lá de segurança, lá com 20 anos, lá na empresa que eu trabalhava, né, cara? Dos 20 a 28. Pô, quando eu saí de lá, cara, eu olhava assim, pô, todo o meu desenvolvimento ao longo daqueles 8 anos ali, eu vi, pô, entrei aqui um moleque, hoje eu tô saindo um homem, cara, pô, preparado, e faço um monte de coisa. Cara, já no primeiro ano de empresa eu já vi que, cara, tinha evoluído, foi muito mais Tu, rápido tu, tu já o estava casado crescimento, quando tu cara. saiu? Quanto tempo tu tá com a Michelle? A gente está casado há 8 anos e pouquinho, Então mas foi junto há mais, 18. mais, ou, mais ou menos junto com o início da Protec, então. Cara, a gente casou, foi morar junto, né? A gente veio a casar Uhum. depois, né? Faz uns 2, 3 anos, mas que a gente foi morar junto foi em novembro de 2017 e em fevereiro de 2018, ali praticamente uns 3, 4 meses depois, a gente abriu a Protec. Pô, foi tudo meio Então, que junto, então. foi, cara. Então, assim, pô, o amadurecimento foi, cara, muito. Vem sendo, né, cara, até hoje, né? Pô, agora que esse desafio da abertura da filial, pô, a gente vê, pô, como é que eu trabalhava antes, né, cara? E hoje estou fazendo bem mais coisas, a agenda tá dando. Tô conseguindo encaixar dentro da agenda, então uma evolução crescente, né, cara? Uma evolução, principalmente da organização do tempo, né, Wagner? Porque, pô, lá quando eu abri a empresa, eu olhava. Cara, eu praticamente, minha função principal era cuidar da parte técnica. Depois que eu abri a Uhum. empresa, cara, eu tinha tempo financeiro, tinha tempo para o comercial, tinha tempo para gerir a parte técnica. Então, o maior desafio acaba sendo, cara, organizar toda essa logística de tempo, né? E até falando um pouquinho de logística ali, Wagner, só entrar ali, vai dando uns flashes, o cara vai lembrando, né? Essa é a ideia. Então, cara, lá no começo lá da empresa lá, como é que eu organizava o meu tempo ali, né, cara? Na parte da manhã eu saía com uma roupinha mais bonitinha ali e fazia o comercial. Entregava as propostas e tal, ia atender os clientes ali e fazia a parte comercial. Aí meio-dia batia uma marmita ali dentro do carro mesmo, que não dava muito tempo. Já trocava de roupa e, cara, à tarde era manutenção. Saía, ficava já Virava o crachá de é, comercial para técnico. É isso aí, fazia manutenção até, cara, tinha dia que não dava até as 6, era até 7, 8 horas da noite ali, fazendo manutenção. Chegava à noite, eu montava as propostas para mim poder apresentar daí no dia seguinte, montava os orçamentos e tal, essa parte mais administrativa. A minha esposa, na época, não trabalhava só comigo, ela trabalhava em outra empresa, mas ela já fazia o financeiro ali, faturava, emitia boleto, tinha dia que ela não conseguia, tinha compromisso. Aí essa era uma das minhas tarefas da noite também. Emitir nota, faturar ali os boletos, ver como é que estavam as contas ali a receber. E, cara, isso tinha dia que ia até 2 horas da manhã, né, cara? No outro dia de manhã, mesma coisa de novo. Pô, de manhã, comercial, saía mais arrumadinho ali, à tarde, parte técnica. E isso, cara, foi a minha rotina, pelo menos assim, cara, tranquilo durante o primeiro ano, cara. Isso de segunda a sábado, tá? E não, Uhum. cara, a manutenção, assim, cara, para nós sempre salvava, assim, cara, salvava, porque tinha bastante manutenção. Então, eu, como tinha conhecimento da parte técnica, conseguia atender também bastante ordem e serviço, e onde garantia um faturamento legal, isso de segunda a sábado. E aí, se passou o primeiro ano, o meu irmão já trabalhava comigo nessa outra empresa, e Uhum. já queria vir trabalhar comigo desde quando eu abri a Protec, né? Então ele trabalhava lá na manutenção, daí passou o primeiro ano, daí eu peguei e chamei lá meus antigos os patrões, ó, se ele não vir trabalhar comigo, ele vai trabalhar em outro lugar. Como a gente tem amizade, se vocês não quiserem, ele não vai vir trabalhar comigo, só que assim, daí a gente vai perder um bom técnico, tanto vocês quanto eu, né? Que eu não aguentava mais, cara, não dava mais, aí, pô, daí tava bem puxado assim, Uhum. cara, era até de madrugada, até tarde, assim, todo dia, e não vencia mais as manutenção, começou até atrasar um pouco ali os atendimentos. Aí foi onde ele veio para ficar full na manutenção e me liberou mais tempo ali pro comercial. Isso depois de um ano de empresa. Então, cara, esse primeiro ano ali foi, cara, olhando para trás assim, cara, foi bem desafiador, cara. Foi bem desafiador, assim. Ah, cara, mas a grande questão é essa. É desafiador, mas nem todo mundo está disposto a passar por todos os desafios, e nem todo mundo está disposto a fazer o que precisa fazer. Porque muitas vezes o cara acaba fazendo só a parte técnica, esquece a parte comercial. Por quê? Porque, cara, em 8 horas não dá.
Não dá, toma Oito muito tempo, horas, cara. o empreendedor no começo, né? Quando, igual nessa fase inicial lá, cara, ele não consegue fazer o comercial, fazer o técnico e ainda fazer o administrativo. Não dá, cara. É 14 a 16. É 14 a 16 horas todo dia. E eu muitas vezes eu vejo gente que está travado, até trabalhando 14 horas por dia, mas de forma errada, botando tudo numa coisa só, tipo, tudo na parte técnica, esquecendo da Uhum. parte comercial, esquecendo da parte administrativa, e aí realmente o negócio não avança. Ou mesmo não está disposto a fazer o que precisa ser feito, né? Porque, pô, vamos lá, nesse teu momento, né, de filial, logo em seguida nasce a tua filha também. É, na verdade foi Pô, até um. Foi antes, né? Foi foi antes antes, ah, da foi antes, filial. né? Foi um Foi pouquinho antes. antes, verdade. Foi um É, pouquinho antes nasceu é. a tua filha. Pô, cara, é um desafio, porque eu tenho certeza que nas primeiras semanas tinha que ficar longe dela por causa da filial. Tu meio que remanejou, levou a família, mas tem semana que a tua família não consegue ir contigo, né? O quanto tu tem que estar disposto, o quanto tu tem que acreditar o bem que tu tá fazendo para tua família, para tua filha, para tua esposa, para encarar um troço desse. Nem todo mundo tá disposto, cara. É, até a gente conversou na mentoria, né, Wagner? Teve um dia que a gente foi fazer mentoria que tu foi só psicólogo, né? Uma semana que, assim, né, cara? A gente, pô, tem semana que, cara, é muita pressão, né, cara? Então, pô, É, tem semana que a gente dá. E naquela semana que a gente conversou, cara, eu tive que revisitar meus porquês, cara. Por que que eu tô fazendo isso, né? Tive que revisitar, pô, por que que a gente tá fazendo isso? Por que que eu e a minha esposa a gente decidiu encarar esse desafio, né? Então, fomos nós dois que decidimos ir para lá, porque se fosse só eu não iria, né, cara? Então, sim, fomos nós dois, tive que revisitar e não, cara, foi por isso e aquilo e tal. Então, pô, vamos lá, vamos seguir firme aí, vamos voltar para ativa aí, regaçar a manga e vamos fazer acontecer. Mas quando a gente decidiu ir para lá, cara, minha filha, ela nasceu em setembro, acho que tava na casa ali de uns 8 meses, mais ou menos. Então, e foi rápido, tá? A gente conversou assim, ó, pô, já faz tempo que a gente está querendo ir para lá. Foi depois de uma conversa de um ex-patrão, de um dos meus ex-patrões ali, tava conversando sobre negócio e tal, e falando sobre crescimento. Ele ele falou o que eu queria ouvir, né? E, cara, Itapema tem muita oportunidade e tal, e eu já vinha já prospectando o mercado ali já há uns 3 anos, né? Então, cara, ele falou exatamente o que eu queria ouvir, e aí eu cheguei em casa, daí conversei com a Michelle e disse, pô, Michelle, vamos encarar esse desafio aí, a gente já vem trabalhando no mercado e tal, tem oportunidade, então, mas vamos colocar um prazo. Eu conversei com ela, cara, eu acho que foi em junho ou julho do ano passado ali, só vamos botar um prazo, é máximo janeiro para a gente ir. E, cara, setembro a gente já estava lá. Setembro a gente já tinha se mudado. Setembro, outubro ali a gente já tinha se mudado e já estava por doideira, lá. cara. Doideira, cara. Esse lance do cara empreender é muito louco, né? Essa mudança, esse desafio, esse inconformismo, né? Querer o tempo todo tá buscando, tá melhorando. E igual tu falou, a questão é o porquê, né? Pô, por que que o cara tá fazendo isso? Sim, Porque tem que ter um porquê forte, tem que ter um motivo muito forte para a gente fazer tudo isso daí e trabalhar o tanto quanto trabalha. Eu sei os meus porquês, né? Sejam pelos problemas financeiros que eu já tive no passado, de não querer deixar mais a minha família ter os mesmos problemas, mas assim, de realmente ajudar, de ter reconhecimento. Então a gente tem que ter. Se não tiver esse porquê, não adianta, cara. Não adianta a gente fazer nada. e assim, né, E Wagner? Falando um pouquinho dos porquês ali, claro, o cara quer faturar mais, né? Todo mundo, quem é que não quer, né, cara? Faturar mais, botar mais dinheiro no bolso. Mas assim, chega um momento, eu não cheguei nesse momento ainda, né? Mas que só o dinheiro não faz mais tanto sentido, né, cara? Então, pô, eu quero aumentar a empresa, quero faturar mais, cara, eu quero ganhar mais dinheiro, mas assim, eu também quero dar uma oportunidade para quem tá comigo, cara. Eu tenho, pô, gente na equipe muito bom, cara. Eu não quero que não, chegou aqui, esse aqui é o teu teto e tu não pode se desenvolver mais. Não, pô, se tu tem essa vontade de crescer também, eu quero também dar essa oportunidade, entendeu? Então, por isso que também eu vejo essas aberturas de filiais, a gente vai crescer a estrutura, né, cara? Pô, hoje, eu e minha esposa que somos gerentes, a gente não tem mais gerente abaixo de nós, tem supervisores e tal, mas não tem gerente. Cara, eu quero daqui a pouco ter outros gerentes abaixo de nós e a gente tá
com cargo de diretores. Dá oportunidade para quem também quer crescer junto com a gente, né? Então, isso também, cara, é um dos meus porquês também que faz acordar cedo aí, dormir tarde, é, e se incomodar aí como sabe que a gente se incomoda, né? Empreender não é fácil. Cara, e vamos lá, agora voltando para mentoria, né? Voltando para todo o nosso método, sem, não, a ideia não é jabá, mas cara, o que que tu diria para quem está de fora, ou mesmo para quem está dentro e ainda não conseguiu chegar no resultado que tu tá hoje, que assim de prático, do que tu viu dentro, que, cara, isso daqui é o que faz a diferença, ou essas são as ações, essas são as coisas que eu vi dentro da mentoria, dentro da metodologia, que fazem diferença. O que de prático tu poderia passar para alguém assim, cara, esse é o caminho. Cara, primeiro assim, eu acho que é colocar em prática. Não adianta tu pegar dentro da mentoria, ou... cara, você vai pro teu canal do YouTube, eu acessei pouco ali, mas sei que também tem uma infinidade de coisas, mas assim, tem que pegar as coisas e colocar em prática, né, Wagner? Então, o primeiro ano nosso de mentoria ali, cara, eu fiquei ali no grupo e tal, mas fiquei mais no cantinho ali, cara. Depois que a gente começou na individual, pô, tu sabe, né? Eu parco a gente tem uma, uma mentoria ali individual. Cara, eu Uhum. finalizo, eu já marco a próxima, Sim, sabe, né? Então, às vezes a gente precisa desmarcar, mas... E assim, eu saio dali, a gente sempre determina algumas ações, cara, já vou e já coloco em prática, né, cara? Sai dali, ação. Então, pô, já vou colocando em prática. Algumas coisas, às vezes, leva um pouquinho mais de tempo para implementar, mas assim, o que realmente eu vejo que traz resultado é, cara, é ação. Pô, pegar o teu conteúdo ali, pegar o teu conhecimento, não dá para implantar tudo de uma vez só, né, Wagner? Mas, cara, é pegar o que a gente consegue ir fazendo ali, sempre pelo mais fácil, pegar o mais fácil para implantar, porque daí tu vai implantando e vai vendo o resultado. Eu acho que é isso, cara, o principal ali. E outra coisa que tu sempre bate na tecla, né, Wagner? Contrato, né? Então, pô, contrato de manutenção. Eu nem sei se eu já estava na mentoria ou se eu ouvia tu falar, tá? Dessa parte de contrato, mas assim, eu também nunca tinha parado para pensar na parte de recorrência. Mas quando tu falou, cara, juntou com o pensamento da minha antiga empresa. Eles pararam de atender os clientes que não tinham recorrência para atender só quem tem recorrência. Pô, mas faz sentido. Se os caras lá estão pensando assim, o Wagner também está falando, aí, cara, plantou uma pulguinha ali. Eu acho que eu nem estava na mentoria nessa fase, tá, Wagner? uhum, Cara, daí me surgiu um cliente que me pediu, ó, não faz um contrato de manutenção de portão? Eu, putz, manutenção de portão, cara, pô, vamos me incomodar pra caramba, cara. Aí fui lá, fiz cara, uma hora, eu cobrei o valor de uma hora técnica. uhum. Cara, ia lá uma vez por mês, fazia só a manutenção, só lubrificava ali, nunca incomodou o portão, cara. Então ali esse primeiro contrato me fez perder o medo. Pô, mas dá para o cara ganhar dinheiro, cara. Não é porque é um Sim. valor de uma hora técnica, dá para te ganhar dinheiro, porque se tu faz um trabalho bem feito, cara, tu vai lá só fazer preventiva, cara. Teu técnico É vai porque estar tem gente passando na no, frente tu vai estar passando na frente do cliente já, tu não vai ter custo a mais. E, cara, bem dizer lucro, vai pagar o imposto e é bem dizer lucro, cara. tem, Então, E esse lance que tu falou, tipo, do valor, eu quero complementar, porque assim, ó, muitas vezes o cara, quando começa a utilizar o método e fazer os cálculos, tem gente que assim, não dá de cobrar menos que meio salário mínimo num contrato. Não, mas por quê, cara? Tem que ver o que que vai ter no cliente. Porque, tudo bem, vamos botar as devidas proporções. Mas se o cliente me pagar R$ 10 por mês e eu nunca precisar ir lá exato. na empresa dele, eu estou tendo lucro. Claro que a gente não vai fazer um contrato, mas assim, Uhum. a gente tem que entender que tem que ser proporcional ao nosso trabalho. Então, essa forma muitas vezes de calcular, e aí que vem o medo de, pô, não vou fazer um contrato que eu vou me ferrar, não vou fazer um contrato que eu vou ficar aprisionado do cliente. O cliente, cara, mas não é assim. Inclusive, a palavra é contrato, é um trato, é um acordo. Uhum. Tu tem que saber Uhum. estipular o que está dentro daquele valor que tu está entregando. E se tu souber Uhum. estipular isso daí, é,
qualquer contrato é viável. E igual tu falou, é bom muitas vezes pegar um pequeno para perder o medo, né? É isso aí, cara. Daí eu comecei a olhar o quê? Cara, não olhava mais o valorzinho mensal, eu olhava o ano inteiro. Pô, olha aqui, eu ganho isso Uhum. aqui no ano, cara. E qual é o meu custo? Meu custo é pequeno. Claro que depois a gente foi mudando, né, cara? Hoje eu não tenho mais contrato de manutenção de portão. Até inclusive esse, depois o síndico, depois de uns 3, 4 anos, quis reduzir o custo ali, que já era um contrato merreca, mas quis reduzir custo e encerrou o contrato ali com a gente. Não por falta de atendimento, mas porque ele quis reduzir custo. Mas depois a gente foi aprendendo, né, cara? Então, pô, hoje eu tenho contrato de locação, tem contrato só de manutenção, e não vou lá no condomínio e faço só contrato de manutenção de portão, né? A gente já pega outras coisas, então consegue fechar um ticket maior. Mas, cara, precisou esse primeiro ali para a gente perder o medo, entender como é que funcionava e ver que realmente dava para ganhar um dinheiro e ter uma segurança também nesses contratos, né? Então, sabe hoje quantos que a gente fatura de contrato? Perto do que a gente fatura ainda é pouco ainda, a gente precisa aumentar, mas, cara, já aumentamos muito e ano a ano a gente vem aumentando bastante, então, significativamente ali o que a gente fatura ali com contratos. E isso, cara, dá uma segurança para a empresa, né, cara? Então, hoje já Sim. pago algumas contas, né, folha de pagamento e mais algumas contas ali que eu viro o mês já sabendo que aquele ali está garantido, né? Sim. O meu objetivo sempre é o seguinte: chegar no ponto de equilíbrio, ter contrato suficiente para manter a empresa de portas abertas. Porque eu acredito que essa tranquilidade financeira que isso dá, cara, é outra vida. É tu começar o mês sabendo que, ó, o básico tá pago, agora eu vou correr atrás do lucro. Então eu vejo que isso daí é o maior desafio. Quando a gente consegue chegar nesse ponto, meio que as coisas mudam de figura, sabe? Uhum. A minha preocupação, cara, enquanto a gente não conseguiu organizar o fluxo de caixa e tal, e depois que a gente organizou e via que um mês seguinte ali já tinha que correr atrás ali porque estava precisando de grana, esse período ali foi, cara, era um período de bastante preocupação, assim, né, cara? Pô, eu tinha que pensar na venda, mas já pensar, pô, tem que fechar porque mês que vem já tem o compromisso ali, a gente está precisando entrar mais dinheiro ali para fechar o fluxo. Mas a gente precisou passar por esse momento ali para ir aprendendo também, né, cara? Então, é, não dá para a gente se a gente estiver 100% preparado já para abrir um negócio, eu penso que talvez tenha aberto um negócio tarde demais, né? Então eu pelo menos penso assim, né? Sim, A gente precisa, total. algumas coisas, cara, tem que montar o avião no ar, né? Então algumas coisas a gente tem que ir aprendendo realmente na prática ali como fazer e o ajuste e também vejo que, cara, é o resto da vida, né? Tanto é que pô, até hoje ali a gente faz reunião a cada 15 dias, né, cara? E sempre tem coisa Sim, para estar melhorando, né? Sempre tem ajustes para estar melhorando, refinando e tal, e trazer resultado melhor para a empresa, né? Até porque o mercado muda também, né, Wagner? Pô, a gente não vende, não atende o mesmo cliente, não trabalha da mesma forma que a gente trabalha 4 anos atrás, né, cara? Mudou sim. muito, né? Sim. E assim, cara, o mercado evolui. Muitas vezes tem gente assim que daí está começando a conversar comigo e mentoria não é algo muito conhecido, né, dentro do nosso mercado. É muito comum tu comprar um curso. Agora, uma mentoria, muitas vezes o cara fala, tá, mas quanto tempo é? Aí eu digo, vai depender de N fatores. Eu tenho um mentorado que está há 5, 6 anos e tem um cara que fica 2 meses e vai embora. Porque tem o cara que vai evoluindo e à medida que ele vai crescendo, a gente vai crescendo junto e vai evoluindo junto, e eu vou evoluindo junto. E tem o cara que vai chegar num patamar e vai falar: Ó, tá bom até aqui e tô saindo fora. Mas atrás mesmo Não tem teve limite, né, um. Wagner? Mas muitas vezes está na tua cabeça, porque assim, ó, atrás um ex-aluno, né, que dele acabou saindo. Cara, ele bateu 50K, ele começou comigo tipo com 5, bateu 50K em um ano e falei, e aí, vamos adiante? Ele, cara, eu acho que cheguei no meu limite. Não quero mais que isso, porque para mim tá bom. Ah, eu e meu filho, para mim tá bom. Então, assim, ó, cara, é uma doideira, mas ok, tem gente que vai parar ali. Só que a gente sabe que o tempo todo está em evolução, o mercado está evoluindo, o mercado está mudando. Tanto que a gente estava conversando até antes aqui, né? Cara, eu estou estudando a evolução do mercado, eu estou estudando. Então, assim, eu tenho que Uhum. evoluir, a minha empresa tem que evoluir. Nunca a gente vai ser 100%. Se a gente pegar lá o radar dos 8 pilares, que é a avaliação que eu faço das empresas, cara, nem a minha tá nota 10 em tudo.
Sempre tem algumas coisinhas ali que vão E que precisar. bom, né, Wagner? Que bom Que bom! que... E é isso aí. E por quê? Porque vai evoluir, cara. Tipo assim, pô, tem nova tecnologia que a gente tem que se adequar, tem uma nova forma de atendimento, tem mais uma possibilidade de contrato, tem outra forma de fazer. As coisas vão evoluindo e a mentoria, ela é exatamente um organismo vivo, assim como a empresa é um organismo vivo, que ela vai evoluindo, as pessoas Uhum. vão evoluindo, vão se desenvolvendo, algumas vão saindo, outras vão entrando e por aí vai. Então, eu acho que esse desenvolvimento constante é necessário, cara. É necessário o tempo todo. E a inconformidade que a gente falou desde o começo é o que faz a gente querer evoluir o tempo todo. É isso aí. É isso que faz a gente estar vivo, né? É isso que faz a gente estar vivo. A inconformidade e o desafio diário, né? Matar um leão por dia e desviar das antas no meio do caminho ainda. Mais ou menos assim, né? Tem que Maurício, gostar de cara. problema, né, Wagner? Mas, cara, e se fosse fácil, qualquer um fazia. Ponto final. Né? Então, eu acho que só chega no resultado quem realmente está disposto a trabalhar por ele, quem está disposto a se desenvolver por ele, porque reclamar e ficar de mimimi é o que mais tem e é muito mais fácil, né? Culpar as Uhum. outras pessoas, culpar a concorrência, culpar fabricante, culpar distribuidor, culpar governo, mas realmente executar e botar a mão na massa, não é todo mundo que está disposto a encarar isso daí, não. Ainda mais nesse Uhum. país, essas coisas que a gente tem vivido tudo aí, né? Ô, Wagner, Bem, tu já vai caminhar para o encerramento aí? Já? eu ia te dar as palavras agora, cara. Então, Considerações finais. eu tô vendo a plaquinha iluminada lá atrás, lá, ó, de 100K lá, ó. Até tá na hora de tu me atualizar. Tu falou que ia trazer pessoalmente aqui, tá me devendo, hein? A minha tá desatualizada aqui. É que, na Mas realidade, tu já tem a de 100, né? Eu preciso levar a já tua de 250, né, queridão? aumentar um pouquinho mais, né? Não, acho que um pouquinho. Como é que tá o teu limite das faixas aí? 250, 500 e 750, 1 milhão. Já estamos no 750, já liberando 1 milhão já. Não, mas de faturamento mês, qual foi o teu maior faturamento mês? Foi. Ah, não, daí tá abaixo dos 750 ali. Achei que era projeto. Foi Não, não, seiscentos e trinta e seis. faturamento Seiscentos e trinta e mês. seis. Então já é a de A de 500, então. 500. A de 500. 500. Mas daí tu nem quer a de 250 ou tu quer para ficar bonitinho assim, Não, 100, vamos, né? 250? Não, vamos fazer uma parede legal Eu aqui, né? compartilhando contigo, tá? Todo ano passado a gente fez lá a nosso mastermind, né, onde eu entreguei as placas de 100K e tal, e a gente já tinha passado. Esse ano a gente vai fazer de novo, data a definida, e eu já estou pedindo Uhum. as placas e vai ter placa de 750 já esse ano, já tem placa de 550. Cara, que doido, né, cara? Eu, quando comecei com esse negócio de treinamento, eu falava em 30K e tinha gente que me chamava de doido, cara. Hoje tem dentro da É. mentoria empresas com 700, que já bateram 750 mil, um pouquinho mais, 780 no mês. Uhum. Uhum. Tu que já passou dos 500, 600 e quanto de trinta e recorde no seis. mês? 636. Cara, 250 tem vários e 100 tem Massa, mais né, de cara? 50 que já passaram de 100, cara. Eu 4 anos, até, cara. eu até da placa ali, Wagner, a gente entrou ali no assunto da placa ali, mas me lembrou de uma história também, cara. Esses dias eu comentei contigo, né? Hum, Em 2019, estava fazendo um treinamento ali com o Wendel Carvalho ali, o Protagon, e aí chega uhum, lá no final lá, tem uma dinâmica ali e tal, ele entrega o Daruma, que é um símbolo de da cultura chinesa, japonesa, não lembro. É um bichinho feio com dois olhinhos, o bichinho vermelhinho com dois olhinhos ali. E, uhum, cara, daí tem todo um ritual ali, tu pinta um olho dele e tu mentaliza algo que tu quer buscar, algum sonho teu, algum desejo, e escreve ali atrás. E bota em algum lugar para te ficar olhando aquele bicho mirolho ali toda a vida, né? Geralmente em cima da mesa do trabalho. É, mas para ele ficar te lembrando, né? Pode ser que tenha alguma coisa ali espiritual por trás, mas é para ficar te lembrando, né? Pô, tu uhum. se comprometeu ali. E lá em 2019, cara, eu escrevi atrás dele que eu queria fechar um projeto de 150K.
De cento e Mas cinquenta em assim, 2019. 2019, segundo Uhum, ano de empresa. Mas assim, cara, eu coloquei ali, mas porque assim, quem já fez o protagonista sabe, ao longo da dinâmica ele vai te pilhando e, cara, te deixa motivado que tu realmente, cara, consegue chegar naquilo aí. Mas eu tinha um número, era para mim botar um 50 que já seria assim um número pica, assim, de chegar a um 50 um projeto de 50 não um faturamento de 50 no mês, né? Que uhum, até já estava perto disso, mas fechar um projeto de 50K. Eu disse, não, vou botar o de 150 aqui e vou conseguir. Eu não lembro quanto tempo depois, não foi tão rápido assim, talvez uns 2 anos depois. Mas, cara, consegui chegar nesse projeto ali. Assim, é algo que na época, cara, parecia ser muito impossível, cara. Fechar um projeto assim de 150 mil, um projeto só, 150 mil. Então, cara, foi um marco assim para mim, cara. Foi um marco e fazendo mais propaganda do Wendel ali, eu fiz o Protagon pela segunda vez, né? Acho que 2022 ou 23. Fiz o Protagon pela segunda vez e, cara, escrevi ali atrás. Eu sempre tive um desejo de morar em Balneário Camboriú. Então, pô, escrevi ali atrás ali que queria morar em Balneário Camboriú. Claro que tem negócio lá, não ir só para ficar lá uhum. de férias, né? Para trabalhar também. Então, cara, ano passado, assim, considero hoje que eu tô morando ali porque é do lado, né, cara? A gente tá a 15 minutos dali, Costadinho, né? costadinho, costadinho. Já pintei o olho do meu Daruma lá também, já. Então tá na hora de fazer ali o terceiro protagonista para ir atrás aí do próximo objetivo. Eu, Então, eu particularmente acho Itapema melhor do que Balneário. Eu tô ferrado, né? Mas assim, eu acho ainda que ainda tá mais tranquilo que Balneário. Então deu certo também. cara, eu tô particularmente tô gostando bastante de morar ali, cara. Tô, Agora tem que fazer o tá. terceiro Protagon. Ó, até marcar o Wendel Carvalho aqui. Wendel, ó, preciso de um cupom de desconto agora. O Wendel vai ver meu vídeo, certo? Tá bom. Ah, quem sabe eu marco o Vitor Damasio, que é meu mentor, e o Wendel é Ah, amigo ó, pessoal dele. Então, ó, vamos, vamos, vamos conectar, vamos conectar. vamos chegar lá no homem lá. Fazer o terceiro. E qual que vai ser o terceiro agora? Qual que vai ser o objetivo do terceiro? Cara, Pode quando eu contar? tava pintando, cara, quando eu tava pintando ali, eu tava pensando, pô, o que que vai ser o terceiro agora? Cara, ainda não Porque sei, um mas tem que ser bem faturamento de desafiador, cara. o projeto de 1 milhão já não está tão distante, né? Na verdade, o projeto de 1 milhão já veio já, né? Até a Já gente não veio. alcançou o faturamento porque foi um projeto que a gente teve que dividir algumas fases, né? Mas o Uhum. projeto de 1 milhão já veio já. Então, pô, então qual que vai ser outro? 2 milhões agora? Cara, Será vamos, que tem que ser dá? bem Será que desafiador, pode né, ser? vai? Tem que ser bem desafiador, né? Para estar bem longe para correr bastante atrás aí, né? Não pode ser algo Pô, que tá cara. muito palpável, né? Pois é, Mas cara, vou pensar, mas. vou pensar. E o doido, assim, ó. Não quero me estender muito para também não tomar tanto teu tempo, mas assim, que doido, né, cara? Tu pensar que em 2019 tu achava que 150 mil era um faturamento, era um projeto muito grande, né? Projeto, né? É. Hoje, pô, é o básico. Muitas vezes com o meu sócio lá atrás nós estávamos conversando, daí ele falou, não lembro o valor exato, né? Mas ele falou assim: ah, cara, pô, tem um orçamento aqui, tem um projetinho, acho que era 50 se eu não me engano. Daí eu falei, cara, 50 a gente chama de projetinho, né? Tipo, como a vida evoluiu, como a empresa evoluiu, né? Tipo, não é desdenhando, falando, Sim, sim, né, mas cara? assim, o sarrafo subiu tanto que o que muitas vezes é algo que a galera almeja, para nós já é algo Normal, né, básico. cara? Não é algo que tu, pô, tá ali, tem que fechar esse orçamento aqui, que é um baita do. Cara, tu quer fechar, né, cara? A gente fecha aqui na empresa também, cara, orçamento de 20 mil. Então, Sim, o a tempo gente não pega todo. só mega projeto. Mas Não, assim, não. tu não tá olhando com aquela. Claro que tu não quer perder o orçamento, mas não é aquela gana assim que, pô, não pode, é um baita do. Esse aqui é o projeto do ano, vamos dizer assim, né? Agora deixa eu Então, te perguntar um negócio. Hoje, tu, o cara que já fez já vendeu o projeto acima de 1 milhão. Se a gente pegar e falar um projeto de 150 mil, hoje tu sabe o caminho das pedras. Por mais que vai ter muita gente que vai falar que é doideira, ou que é impossível, ou que é mentira, tu sabe o caminho das pedras. Então, para ti meio que ficou ok, convencional. Depois tu fez o primeiro, tu sabe como chegar nos outros. Por exemplo, tu fez de 1 milhão. Tu sabe agora quem é o cliente de um projeto de 1 milhão, uhum. como é um projeto de 1 milhão, quanto tempo leva para fechar um projeto de 1 milhão, como é a execução de um projeto de 1 milhão.
Então é muito mais fácil a gente conseguir outros nesse mesmo tamanho, porque assim, ó, grande parte do caminho já foi dado. E a mentoria é exatamente sobre isso. Sobre, cara, eu preciso fazer uma mentoria com alguém que fez algo que eu nunca fiz. Por exemplo, eu Exato. faço mentoria com outras pessoas, tipo o Vitor Damasio, que para mim é uma referência na parte de mentor, né? Hoje eu não estou mais no grupo dele, mas quero voltar o mais breve possível, porque assim, é exatamente isso, é ver o que ele faz, ele chegou num resultado que para mim ainda é impossível. Uhum. Para mim, eu não consigo ainda visualizar. Eu não consigo ainda ter clareza naquelas coisas. E essa clareza que eu acho que é importante da mentoria de conseguir orientar e falar, ó, esse daqui é o caminho. Só que nem todo mundo, mesmo sabendo que tem um caminho, nem todo mundo consegue acreditar que ele existe. Ou nem todo mundo está disposto a executar o que precisa ser executado, porque um projeto de 1 milhão dá trabalho pra cacete. Dá. É, não é um projeto para fechar em um mês, né? Não. Cara, e É, volta, e é revisa, muitas e horas de muda. desenvolvimento. É, É, cara, é muito risco. É tu tá com o sim, teu na sim, reta, tu tá com o exato, teu na exato. reta. Se tu errar, o erro é grande, né? A execução, tu tá com o teu na reta. O pagamento, a compra de material, o recebimento, tipo, é muita coisa envolvida que talvez nem todo mundo está disposto. Mas a receita a gente consegue entregar, né? Mas aí, assim, Mauri- depois é o que tu falou, né, Wagner? Cara, depois que tu fez um, cara, é igual o contrato de manutenção que a gente falou. Cara, nosso primeiro contrato de manutenção lá, cento e poucos pila. Cara, tu fez um, perdeu medo, cara. Então, tu entendeu, né? Como faz aquilo ali. Tu falou ali do projeto 150K. Tava na hora que tava falando, eu tava imaginando. Cara, eu chego no cliente ali, um projeto de 150K. Cara, parece que abre uma IA, assim, eu começo a ver, pô, a passagem de cabo, por onde que vai. Eu já enxergo tudo de forma simples assim, sabe? Não é algo complexo, pô, tem que ficar estrutura. Não, cara, eu já chego ali num projeto de uns 100, 150K, cara, eu já consigo visualizar de forma fácil, porque a gente já fez isso algumas vezes, né? Já Então, fez isso, né? Não é isso, novo, né? Não é que não isso. tem novidade, mas assim, eu já sei pelo menos grande parte do caminho. Exato, exato. Então, não é algo que, pô, tu tem medo de fazer, tem receio, pô, como é que eu vou fazer? Não, tu já sabe o caminho da pedra, né? Então fica mais fácil, né, cara? Sim. Fica mais E é fácil. legal, e outra coisa que eu acho legal também dentro da mentoria é que eu vejo vocês trocando muito entre vocês também. Né? Então, por exemplo, você e o Maurício, por exemplo, da Cara, CIDS, muito, cara, muito. acabaram se ligando e viraram meio que irmão aí, né? Cara, aqui Então, assim, tá, nós tava aqui com, troca muito, né? na hora que tu me chamou ali, eu ia responder. Eu tô com três áudios dele aqui no celular. E, cara, a gente o tempo inteiro. Aí fala aí, pô, legal isso aqui. Daí a gente traz a ideia dele pra cá, leva pra lá. Tanto é que a gente marcou em junho, ele vai ali pra Itapema, vai ficar ali uma semana, né, cara? Então, Ele pô, me falou. então, cara, bem legal também essa troca ali entre o grupo ali. E hoje eu tenho uma aproximação bem bacana com o Maurício. Então, cara, regiões diferentes, forma de atender cliente diferente. E a gente aprende muito com isso também, cara. Então, o ecossistema hoje ali do Wagner e Camilo ali para mim também, cara, conta muito também, cara. Conta muito. Ali Show. no grupo, dificilmente eu mando alguma mensagem, mas, cara, sempre que mandam ali, dificilmente também eu não acompanho. E sempre sai bastante assunto bem bacana ali dentro ali também, cara. Então, É o porque grupo é ali certeiro, também né? tem bastante valia, cara. A galera que tá ali tá realmente focada em fazer resultado, né? Não tá focado em ficar falando mal de ninguém, não tá focado em falar de Exato. futebol, religião e reclamar de governo, reclamar. Tanto que quando começa algum tipo de coisa assim, é rapidamente extinguido, né? Porque tá todo mundo buscando Eu desenvolvimento. nunca vi, cara. Eu particularmente, não faz anos que eu tô, eu nunca vi no grupo ali Ah, sair cara, eu assuntos assim acho que que não assim, ó, estavam. até hoje, eu acho que uma, duas vezes eu precisei intervir assim, que o cara começou meio que a reclamar de alguma coisa, e eu falei, cara, não é aqui, isso daqui não vai resolver em nada, vamos para execução, sabe? Então não é Uhum, ser alheio, uhum, mas é ser, vamos para execução. uhum. E, Maurício, considerações finais, cara. Deixa aí se tu quiser, tuas redes sociais, como o pessoal te encontra, como que encontra o Maurício, dá tuas considerações finais aí, cara. É, hoje a gente está movimentando, eu movimento mais a página
da Protec ali, então quem quiser acompanhar a gente ali, a gente movimenta bastante, aí tem o E é pessoal legal que... acompanhar, tá, galera? Pô, o Maurício tá fazendo alguns vídeos legal lá. Pô, soluções legais, tipo o Probox, Probox, nossa correia inteligente aí. lá, teu correio inteligente. Então, assim, é legal, tá? Acompanha o Maurício lá, acompanha a Protec que tá bem atualizado lá e bem legal a tua comunicação lá, cara. Nosso Instagram é Protec Seguranca. E até só para já entrar no Instagram ali, deixar também um recado pro pessoal aí, cara, eu sempre estou pesquisando ali no Instagram de quem trabalha com segurança ali para pegar ideias de vídeo, a gente grava bastante e tal. E eu vejo um pouco isso, cara, e deixar, incentivar o pessoal aí a, cara, tirar um tempo para fazer isso também, cara. É importante. A gente vem já, eu acho que nos últimos 5 anos aí, gravando vídeo, não só a gente posta foto também, mas é mais vídeo. Então, às vezes o pessoal tem receio, eu tinha receio também, né, cara, de gravar e tal, mas, pô, é legal mostrar o nosso serviço e, assim, o cliente tá vendo, cara. O cliente tá Sim. vendo, então, o Gera recado autoridade, que eu... né? Gera o muita recado, autoridade e relevância para o cliente, né? isso. Antigamente o pessoal ia no site, né, cara? Então, hoje ainda busca, né? Mas muita gente hoje, cara, vai lá no Instagram ver se está Uhum. movimentando, se está postando. Então, e, cara, isso até gera conexão. Não só eu faço vídeo, a Carla, a nossa vendedora, também faz. Isso gera conexão, cara. Quando o cliente vai Sim. conversar contigo, ele, cara, já tá mais próximo do teu. Então, dá aquela quebrada no gelo. Então, é legal deixar aí também essa Eu dica pro tenho pessoal aí certeza que... que teve, se bem que daí é no teu pessoal, né, que tava tu treinando lá com a tua filhinha te ajudando, né? Mas eu tenho certeza que esse é o tipo da coisa que conecta com o teu cliente, que o cliente muitas vezes vai trazer esse assunto, né? Então, pô, a rede social é isso aí, é rede social, é a gente se conectar e mostrar o humano ali também, né? A empresa e o humano, isso aí faz todo sentido. Legal. Eu sempre procuro, cara, estar seguindo tanto pelo da empresa quanto pelo meu pessoal, os clientes ali também, cara, para eles verem que o negócio, passar mais segurança, né? Ver Sim, que a total. gente é de verdade. Principalmente agora também lá em Itapema, né, cara? Que o pessoal não conhece a gente, então isso, cara, dá mais credibilidade, né, cara? Total, total. Maurício, cara, quero te agradecer pelo teu tempo, né? Tá noite aí, corrido já em Criciúma, já é difícil tu ir para Criciúma e quando tu vai ainda toma o teu tempo. Então, cara, te agradecer a tua disposição, te agradecer por dar um pouquinho do teu tempo, compartilhar um pouco a tua história, porque o objetivo aqui do Resultados do Campo de Batalha é mostrar que é possível. Mostrar que pessoas comuns, instaladores ou técnicos ou seja o que for que começou, consegue ter um resultado, né? Realmente ser um ponto de inspiração, ser um caminho, porque a partir do momento que a gente sabe que alguém chegou lá, eu acho que fica muito mais Sim, fácil um outro sim. levar. Então, cara, Uhum. agradeço pelo teu compartilhamento, agradeço pela tua ajuda dentro da comunidade, né? Que participa pouco mais em off lá, tu tá sempre ajudando. E, cara, obrigado mesmo, de coração. Espero que esses primeiros 4 anos que a gente passou junto sejam só os primeiros 4. Espero que a gente fique aí. 40 é muito, porque eu não quero mais trabalhar Quatro 40, é tá? bodas do quê, Mas. Wagner? Quatro é bodas Hã? do quê? Quatro é bodas do quê? Ah, não sei. Depois a gente vê, cara. Depois a gente Depois nós vê. vamos ver, né? Mas assim, ó, pelo menos mais uns 4 anos eu ainda vou trabalhar. Então, cara, que a gente continue pelo menos mais uns 4 anos junto, cara. Já tá pensando em Obrigado. pegar, se aposentar já. Não, né? Vai trabalhar mais, né? Ah, Só quer andar cara. de Harley daí. Ah, não sei, cara. Vamos ver o que vai acontecer, entendeu? O planejamento, mais uns 10 anos de trabalho ainda existe, mas vamos lá, vamos ver o que acontece, né? Vamos deixar Bacana, bacana, acontecer. Wagner. Vamos deixar acontecer. Maurício, cara, mais uma vez obrigado. Obrigado mesmo pelo teu tempo. E para você que está aí assistindo, vendo essa gravação, vai lá, deixa o teu like aqui nesse vídeo. Vai lá na Protec, lá no Instagram também, vai lá, segue eles, né? Deixa a tua mensagem lá contando sobre a tua história, ou deixa o teu comentário aqui também. Já se inscreve no canal, já ativa a notificação, já compartilha com teu amigo aí, com teu amiguinho que trabalha com segurança eletrônica para a gente cada vez conseguir desenvolver ainda mais o nosso setor. Valeu? Fique com Deus, nos vemos em breve. Tchau. Fui.